Circle of Inevitability, capítulo 1091. O futuro do caos. Um quarto pilar escondido? Exclamou a Madame Mágica em choque. Ela claramente nunca tinha ouvido falar disso antes. A carruagem Lumian ficou igualmente surpreso. Ele não pôde deixar de olhar para a Madame Mágica, murmurando internamente: sua humanidade está bem preservada. O senhor tolo, envolto em uma névoa branco-acinzentada, explicou em tom calmo: este mundo nasceu do caos. Além do dominador do mundo astral, do senhor do mundo espiritual e da soberana da realidade, há outro simbolismo importante, aquele que representa o ponto final do destino, a destruição do universo e o fim de todas as coisas. Sob tal simbolismo, até mesmo o celestial digno do céu e da terra e a deusa mãe da depravação pereciam completamente. Seus espíritos deixariam de existir, e tudo retornaria ao caos. É claro que o quarto pilar oculto teria o mesmo destino, não muito depois de nós. Ou melhor, sua autodestruição acarreta todo o término. Senhor tolo, a quais Sefirot isso corresponde? A Madame Mágica perguntou curiosamente, antes da carruagem Lumian. Os dedos do senhor tolo bateram levemente na borda da longa mesa de bronze, formada pela convergência de duas Sefirot. Uma é a cidade da calamidade, a outra, o rio da escuridão eterna. A Madame Mágica imediatamente olhou para a carruagem Lumian. O coração do carruagem Lumian se agitou, ele levantou sua mão direita e olhou para o buraco, escuro e sem vida em sua palma. O senhor tolo continuou: a melhor maneira de transcender as sequências é primeiro se tornar um verdadeiro Deus da sequência zero de um caminho, depois acomodar a Sefira correspondente, seguida pelas singularidades de outros caminhos sob a Sefira e as características de Beyonder da sequência 1, sem nenhum ritual para auxiliar. Esta é a abordagem geral, embora alguns caminhos tenham seus próprios detalhes únicos, como os caminhos da demônia e do caçador. Mas, em última análise, é preciso primeiro se tornar um Deus verdadeiro de sequência zero de um caminho para acomodar a Sefira, não se tornar um Deus verdadeiro de caminho duplo antes de tentar. Este último tem esperança de sucesso, mas não uma grande chance. Quando o sacerdote vermelho ou a demônia primordial acomoda a cidade da calamidade e continua a ocupar a singularidade do caminho vizinho e uma característica de Beyonder de sequência 1, tornando-se as origens do desastre ou calamidade da destruição, e então acomoda o rio da escuridão eterna junto com as singularidades do seu caminho e as características de Beyonder de sequência 1, eles podem se tornar o quarto pilar oculto, tornando-se o ponto final do destino e o destruidor do universo. Por outro lado, os verdadeiros deuses da sequência zero dos caminhos das trevas, da morte e do gigante do crepúsculo também podem se tornar o quarto pilar oculto, começando pela acomodação do rio da escuridão eterna. Agora, a deusa da noite eterna já obteve as singularidades dos caminhos do gigante do crepúsculo e da morte, e tem todas as características de Beyonder de sequência 1 necessárias. Ela está aprofundando sua conexão com essa Sefirá usando o ramo que vaza do selo através do taoísta do submundo e do rio da escuridão eterna. Através do taoísta do submundo, Lumian de repente entendeu o valor que a ênfase da Igreja da Noite Eterna tinha com Amandina. No último semestre, eles não tiveram muito contato com ela, mas sabiam de sua situação geral. A Igreja da Deusa da Noite Eterna havia estabelecido contato direto com a aluna deste taoísta do submundo, gerenciada pessoalmente pelo Senhor Estrela. A atual Amandina havia obtido os ingredientes da sequência 5, médium espiritual, estava digerindo a poção do feiticeiro espiritual, preparando-se para seu ritual de avanço e aguardando uma nova rodada de bênçãos no Festival dos Sonhos de fim de ano. Seu relacionamento com a Igreja da Deusa Eterna havia se tornado muito próximo.
Assim que Lumian ficou repentinamente preocupado, o Senhor Tolo continuou: você deveria ter percebido que o quarto pilar oculto está relacionado à destruição do universo e ao fim de todas as coisas, e normalmente não apareceria. Quanto à questão de saber se precisaremos esperar até que o universo chegue ao fim da vida antes que a cidade da calamidade e o rio da escuridão eterna possam se fundir e dar origem ao quarto pilar, ou se o quarto pilar pode nascer à força através da convergência, mas causaria a destruição do universo e de todas as coisas, a menos que ele imediatamente entre em sonolência ou se divida passivamente, tudo perecerá. Ainda não consigo ver claramente, mas a divindade adorada pela Ordem Aurora atualmente se inclina mais para o último cenário. Em outras palavras, o quarto pilar oculto não poderá nascer por muito tempo, ou só poderá ser usado como uma opção final de destruição mútua ou para intimidar inimigos. A carruagem Lumian sentiu-se gradualmente aliviado. Então, ele ponderou sobre o propósito e as implicações da explicação do Senhor Tolo sobre o quarto pilar oculto. Para mim, esse conhecimento atualmente não tem importância. Ou talvez eu possa primeiro pular para a sequência 1 da morte ou do gigante do crepúsculo para pegar emprestado melhor o poder de 001, diminuindo a distância entre mim e o anjo vermelho Médici. Se eu pudesse derrotar esse rei dos anjos, obter dele duas características de Beyonder de sequência 1 do caminho do caçador, então encontrar uma maneira de diminuir meu status, expulsar a característica de Beyonder de sequência 1 original, retornar ao nível de feiticeiro do clima e então avançar novamente, me tornando um rei dos anjos do caminho do caçador, acomodando 001. Rebaixar meu status e avançar novamente traz riscos significativos e potenciais perigos ocultos, mas é muito melhor do que competir com o anjo vermelho Médici enquanto estou na sequência 2. No entanto, não desafiarei o anjo vermelho individualmente. Sou um arcano maior do clube do tarô, um santo padroeiro, não, um anjo padroeiro da Igreja do Tolo. Caçadores se importam com a força coletiva, então por que eu lutaria sozinho? Após o avanço de Franca e Jena, se o ritual for difícil ou as características de Beyonder não estiverem disponíveis, elas também podem considerar mudar para um dos caminhos do gigante das trevas, da morte ou do crepúsculo. Enquanto a carruagem Lumian contemplava, o Senhor Tolo olhou para ele e disse: depois de mudar para um caminho vizinho oculto, se você não expulsar as características de Beyonder correspondentes, você não poderá acomodar a Sefira no futuro e será rejeitado pela Sefira pertencente. Além disso, depois de se tornar um feiticeiro do clima, seu destino se tornou caótico e cheio de mudanças. Eu não sou onisciente nem onipotente. Não consigo mais ver as coisas com tanta clareza e só posso lembrá-lo de ser extremamente cuidadoso daqui para frente. Quando avançou para feiticeiro do clima, Lumian já havia confirmado que a marca espiritual restante do Imperador do Sangue Alista, Tudor, não havia sido fortalecida ou revivida dentro dele. A partir daí, ele sabia que o plano de ressurreição do Imperador do Sangue surgiria e se transformaria em eventos subsequentes, que eram até então imprevisíveis. O aviso do Senhor Tolo aprofundou sua vigilância neste aspecto. Um arranjo que nem mesmo esta grande existência pode fornecer orientação eficaz deve ser extraordinariamente complexo. A Madame Mágica Force, que havia conversado com o Senhor Tolo muitas vezes, sabia por sua última declaração que a pequena reunião de hoje, ou a lição de conhecimento comum, para o novo anjo do clube de tarô, deveria terminar. Ela olhou para a carruagem Lumian e disse: agora você deve entender a situação atual e a origem do Apocalipse. Analisar as coisas depois permitirá que você veja diretamente a essência delas. Como um anjo vários anos mais velho que você, deixe-me compartilhar 3 experiências finais. Primeiro, as sequências anteriores devem ser aplicadas novamente,
pois a poção que você consumiu contém características de Beyonder de todas as sequências anteriores. Mais importante ainda, você precisa compensar a atuação do Cavaleiro de Sangue e Ferro, Bispo da Guerra, Caçador, Provocador, Piromaníaco, Conspirador e Ceifador, que podem ser assimilados de forma natural e eficaz em suas futuras batalhas ou guerras. Segundo, Biarre para diferentes regiões para melhorar o clima local e deixar lendas para trás. Isso não é apenas necessário para digerir a poção do feiticeiro do clima, mas também essencial para espalhar a fé e obter mais âncoras. Terceiro, o Senhor Tolo já explicou a diferença entre divindade e humanidade muito claramente. Combinando minha própria experiência, tenho uma percepção: distinguir entre os desejos normais trazidos pela segunda camada da humanidade e os desejos anormais criados pela humanidade e divindade da primeira camada. Resistir a estes últimos, guiar os primeiros. Não ser excessivamente reprimido e contido, nem ser ganancioso e indulgente. A carruagem Lumian ouviu atentamente e disse pensativamente: "Obrigado, Madame Mágica." A Madame Mágica Force deu um sorriso autodepreciativo: "Se tiver alguma novidade nessa área depois, pode me contar também. Preciso me preparar para meu avanço na sequência 1. Sequência 1 do Caminho da Porta?" perguntou Lumian com leve surpresa. Na opinião dele, a sequência 2, Caminhante Planar do Caminho da Porta, era a sequência com maior probabilidade de sobreviver ao apocalipse, sem dúvida. Primeiro, antes de atingir a sequência 1, eles não seriam alvos específicos das divindades exteriores. Segundo, possuíam a capacidade de viajar no espaço e podiam transportar um grupo de pessoas. Posteriormente, poderiam encontrar um planeta em uma área remota do universo com condições relativamente adequadas e usar suas habilidades de gravação ou as características de Beyonder de diferentes caminhos para torná-lo habitável e reconstruir a civilização. A Madame Mágica assentiu: "Sim, a chave das estrelas 1. As características de Beyonder e os ingredientes suplementares não faltam. A família Abraham há muito tempo quer me entregá-los. O preço é proteger seu clã, impedir a extinção do nome Abraham e garantir que pelo menos um anjo de sequência 1 nasça entre eles. Depois, se o apocalipse chegar, minha primeira tarefa será transferi-los. A boa notícia é que agora eles têm vários santos. A má notícia é que eles estão longe da digestão completa. A sequência 3, Andarilho, ainda precisa viajar pelo espaço para ser digerida rapidamente. O ritual em si não é complicado. Encontrar um planeta pesado em rotação contínua e emissor de sinais, aproximar-se dele, pousar nele e, então, encontrar uma maneira de estabelecer conexões místicas suficientes com ele. A primeira parte do ritual é muito perigosa, a última, extremamente difícil. Mas, com a ajuda do Senhor Tolo, esses não são grandes problemas. Ele pode me enxertar diretamente no planeta correspondente para satisfazer as condições, embora a premissa seja que eu possa suportar tal pressão. O problema atual é que minha poção de caminhante planar não foi completamente digerida. Nestes anos, tenho ido a todos os lugares, o número de vezes é suficiente, e o termo andarilho é satisfatório, mas nada disso conta como caminhar entre planos. Nesse momento, a Madame Mágica fechou a boca de repente. Ela sentia como se estivesse reclamando do trabalho, e seu superior direto, que poderia facilmente esmagá-la, estava sentado na cabeceira da longa mesa. Ouvindo as palavras da Madame Mágica, Lumian de repente descobriu um problema. O Senhor Tolo não precisa realmente lidar com o apocalipse planetário subsequente, porque nenhuma divindade exterior competiria pelo castelo de Sefira. Acomodar esta Sefira com um simbolismo de pilar só os levaria à autodestruição. Nota:
Sec 1 do caminho da porta. Ponto.